Vamos falar também aqui sobre Inestrosa, Marino Inestrosa no São Paulo. Será? Que situação é essa? A gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo. E também vamos falar sobre Gabriel Peck, que pode ser disputado entre Vasco da Gama e uma equipe hoje também da Série A do Campeonato Brasileiro. Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui na nossa quinta-feira, dia 14 de maio de 2026. Vamos aos destaques do nosso Café Vascaíno. Que empate desagradável, né? Em São Januário, numa atuação bem ruim, principalmente no segundo tempo. O que acontece? Que o Vasco oscila, muda de um tempo para o outro, mas a classificação valeu 3 milhões de reais ao Vasco da Gama. Temos aí uma disputa aí por Gabriel Peck. Pois é, o Peck segue arrebentando lá nos Estados Unidos, né? O Vasco que vem constantemente, né, conversando com o jogador. Ele já falou que, né, um retorno ao futebol brasileiro ele daria prioridade ao Vasco, né? E ontem surgiu a informação que o Cruzeiro, pois é, o Cruzeiro estaria abrindo conversas com o empresário do Gabriel Peck para tentar trazê-lo agora no meio do ano. E eu vou falar para vocês, tá? O Peck hoje, nesse time do Vasco, seria muito, muito bem-vindo. Jogador de qualidade, de velocidade, que ajuda na marcação e que está vivendo um grande momento. E que é cria da base do Vasco, né? Então, realmente, se o Cruzeiro tentar essa contratação, eu acho que é obrigação do Vasco, pelo menos, conversar, entender. Será que o Cruzeiro vai tentar comprar o Peck? Será que o Cruzeiro vai tentar trazer o Peck por empréstimo com opção de compra? Porque eu acho que o Vasco tem que tentar. Eu acho que o Vasco tem que pelo menos intermediar e conversar para saber se o jogador não teria interesse maior em vestir a camisa do Gigante da Colina. Ontem tivemos uma polêmica aí no Vasco, hein? Marino Inestrosa, ele que não tá muito bem, né? Desde que chegou ao Vasco da Gama, não vem jogando bem, não vem agradando ao torcedor vascaíno. E ontem, né, o Inestrosa, que é uma das contratações mais caras do Vasco para a temporada, foi flagrado, entre aspas, ali pela torcida do Vasco, curtindo um post sobre uma possível transferência dele para o São Paulo. O jogador que acabou não caindo ainda nas graças do torcedor está com seu nome ventilado lá no tricolor paulista e, enfim, tá aparecendo na sua tela, né? Apareceu uma publicação de rumor, né, da possível transferência dele para o São Paulo e o Inestrosa curtiu essa publicação. Isso não caiu nada bem, né? Nas redes sociais aí, o torcedor vascaíno ficou bastante chateado. E o rumor é o seguinte, né? Que o São Paulo tem interesse na contratação do Marino Inestrosa. É um jogador que interessa o São Paulo gosta desse jogador. Inclusive, o São Paulo estuda oferecer ali o Arboleda numa possível troca pelo Inestrosa. O Vasco que tem interesse, né, no zagueiro Arboleda do São Paulo. Mas é claro, né, o Vasco investiu alto no Inestrosa, não vai aceitar uma troca num zagueiro que está em baixa lá no São Paulo, que já tem uma idade avançada, né? Mas, enfim, pegou muito mal aí essa curtida do Inestrosa nessa publicação, colocando ele ali no São Paulo, e depois da repercussão negativa, o próprio jogador retirou a curtida, né, para evitar qualquer tipo de polêmica. Mas o São Paulo tem interesse aí no Inestrosa, quer envolver o jogador numa troca com o Arboleda, e enfim, a janela vem aí para ver se essas negociações acontecem, né? Mas eu não acredito que o Vasco vá aceitar uma troca do Marino pelo Arboleda, inclusive eu acho que é um péssimo negócio, né? Caso o Vasco aceite algo desse tipo. Tudo isso e muito mais agora, então vambora. Deixa o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, não esquece. É super importante para o nosso conteúdo. Se inscreve aqui no nosso canal, dá aquela moral e vamos juntos para mais um dia. Bom, depois do jogo, né, do empate em 2-2, numa partida controlada em que o Vasco abriu 2-0, no agregado fazia 4-0, parecia que iria ter uma noite bem tranquila para mais 16 mil apaixonados que foram a São Januário. Não é que o Vasco conseguiu aprontar para o seu torcedor, cara. Sofreu o primeiro gol numa falha do Lucas Piton, mais uma vez um corredor, um convite. E aí, com 1 minuto do segundo tempo, o Saldívia conseguiu fazer o terceiro gol contra dele. Tem mais gol contra o Saldívia do que o Brenner a favor do Vasco. E o Paysandu empatava o jogo. E aí a frase do Renato é muito sintomática e é exatamente ela quem abre a nossa thumb, gosto por sofrimento, porque é isso, cara. O time do Vasco gosta de sofrer.
Por que que esse time do Vasco consegue contra o G5 do Campeonato Brasileiro ganhar, não importa se com sofrimento ou não, porque foi assim, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Atlético Paranaense e empata com o Flamengo, tudo com sofrimento, mas o G5 do Brasileiro. E como é que agora, contra o time que está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil é uma competição democrática, consegue sofrer tanto? O Spinelli, depois do jogo, disse que o Vasco teve um jogo controlado e que não sofreu tanto. Sofreu o Spinelli. O Vasco sofreu, né? Não precisava passar sufoco. Finalizou 23 vezes, mas só acertou o alvo 8. Alguma coisa está errada. Muito pouco. Números bem abaixo. Não pode. Não pode. O Vasco apresentar esses números muito ruins. Era o Paysandu. Imagina se fosse o Palmeiras, que eliminou a Jacuipense. Imagina se fosse o Flamengo, que joga hoje com Vitória. O que poderia ter acontecido? O Vasco venceu esses dois, venceu um e empatou com o outro no Brasileiro. Só um detalhe. Todas as vitórias do G5, né, as 4 dos 5 jogos, foram em São Januário. Copa do Brasil é lá e cá. Será que dá para jogar assim, tão mal, um tempo do jogo como foi contra o Paysandu, horroroso segundo tempo do Vasco? A análise do Renato depois do jogo é exatamente a que eu fiz. Não precisa sofrer tanto. Mas esse grupo gosta de sofrer. Cara, controla o jogo. Administra, não é abrir o parquinho e fazer graça. Aliás, o Renato, cara, gostei demais da coletiva do Renato. Ele viu o jogo igualzinho a mim. Falou de novo sobre o Inestrosa e o futebol colombiano como um todo, que tem essa característica de fazer uma graça, de sempre dar um drible a mais, de querer fazer mais uma gracinha, que não há necessidade. Inestrosa jogou muito bem o primeiro tempo, principalmente a partir dos 15 para 20 minutos. Foi decisivo, sofreu o pênalti, deu assistência para o belo gol do Thiago Mendes. Cara, mas precisa fazer uma graça. No segundo tempo, ele antecipa o zagueiro na saída de bola, marcação alta, rouba a bola, ao invés de tocar logo no David ou no próprio Rojas, mas tocar logo, não, ele ameaçou de novo, aí tocou. Quando ele fez esses dois gestos, essas duas ameaças, a marcação já chegou, já pressionou, e aí ele erra ao dar o passe no Rojas, que tem que driblar, e perde o gol. Era o terceiro gol ali. Era o 3-2. Fábio, mas 2-2 o Vasco classificou, botou a vaga no bolso, oitavas de final, depois da Copa do Mundo, já tinha faturado 2 milhões, fatura agora mais 3 milhões de reais, 5 milhões na Copa do Brasil. Sensacional. Mas o torcedor merece isso? Ou não merecia uma grande atuação? Vencer por 3-0, 4-0, 4-1. Espero que mude, mas a Vasco TV não vai transmitir essa reunião, o que é uma pena, até para dar publicidade ao que vai ser discutido e para mostrar quem é quem no cenário político do Vasco da Gama. Muitas discussões em pauta, a reforma do Estatuto é um passo importante para mudanças drásticas dentro do Vasco, só que a discussão não pode ficar enclausurada, fechada num castelo, ela tem que abrir. E o torcedor vascaíno tem o direito de conhecer as decisões que serão tomadas por até 300 pessoas. Isso é um absurdo. Milhões de torcedores vão ter o seu destino nas mãos de 300 pessoas. E não vão os 300, então menos do que isso. O que estará em discussão? Quarentena da SAF. O que é a quarentena, torcedor? Quando foi criada a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, a empresa do Vasco da Gama, foi criada uma quarentena para que quem estivesse negociando o contrato, quem estava participando de toda a negociação, não pudesse assumir cargos executivos na SAF, ou seja, cargos remunerados, né? E aí tem um prazo de 5 anos. Só que o estatuto da SAF, por exemplo, não indica que qualquer dirigente de outro clube
ou qualquer pessoa que não seja torcedora do Vasco assuma um cargo executivo e tome decisões. Por exemplo, você já imaginou o Marcos Braz, CEO da SAF do Vasco? Pois bem, se amanhã o Marcos Lamacchia assume e tem essa brilhante ideia, nada o impede, porque o estatuto não impede. Mas impede, por exemplo, do Pedrinho ser um CEO da SAF do Vasco, impede do Levenciano, Luiz Roberto Levenciano, ser um CEO da SAF. Pessoas capacitadas e dentro, cada um da sua área. Então, assim, a discussão precisa ser colocada à mesa, as informações precisam ser claras e não pode ter debate político nesse tema. Esse é um tema em que o Vasco tem que estar soberano em primeiro lugar. Por que que não vamos aprovar o fim da quarentena? Por isso, com argumentos inteligentes e não com discussões políticas ou picuinhas. Por que que eu proponho, e a proposta veio do grupo do Luiz Roberto Levenciano, o fim da quarentena? Por isso. Os argumentos precisam ser claros e ótimos para o Vasco da Gama. Não ótimo para o Pedrinho, para o Levenciano, para o Júlio Brandt, para o Edmundo, para nenhum outro artista político. Citei alguns apenas, porque são nomes mais famosos. O Jorge Salgado, Alexandre Campelo, né? Euriquinho. Nenhum artista tem que ser bom para o Vasco. Tem que ser positivo para o Vasco. Outra discussão em pauta é em relação à remuneração. Eu acho um absurdo, sempre achei. Não existe essa de diretor remunerado, é não remunerado. Ele faz por amor. Aqui, ó, desculpa o meu linguajar. Não dá para o cara largar o seu dia a dia e viver só dando e não recebendo nada em troca do clube. Não dá, tem que ser remunerado. Isso é um absurdo, porque a pessoa dedica. Pega, por exemplo, hoje quem está no poder, né, não remunerado, e pergunta como é que é o dia a dia dele, como é que é o dia a dia com a família. Só gasta, você acha que está certo? Ah não, mas o presidente Pedrinho, ele viaja tudo às custas do Vasco, bancado, mas isso é o mínimo. E ele deveria, ele hoje, amanhã o XYZ, depois o ABC, o DEF, quem assumir a presidência do Vasco tem que ser remunerado. Claro que se estabelece um teto, e a discussão passa muito por isso, né? Tem que estar dentro do orçamento. O que não é, isso para mim não é nenhum absurdo. E outras vice-presidências também que se dedicam. Porque senão você não consegue cobrar os caras. Porque o cara tem uma agência, ele é dono de uma empresa, aí ele vai ao Vasco depois. Isso acabou. O regime tem que ser profissional. Isso também entra na pauta, na discussão, hoje na reunião. De novo, acho uma pena que essa reunião não seja transmitida ao vivo, para que nós possamos ter conhecimento de quem é quem votou, quem aprovou, qual foi a proposta, senão fica o disse-me-disse. Você conversa com um, conversa com outro, cada um diz uma história. Deixe as claras, presidente. Abra a reunião. Pedido que todo vascaíno faz. Por quê? Quem é vascaíno de verdade vai debater em alto nível. Pode ser contra, só não pode ser contra de sacanagem, porque a proposta veio do grupo tal, então do grupo tal eu não vou apoiar. Oda-se o Vasco. Não! Ao Vasco tudo, gente. Nós temos que brigar pelo Vasco e não brigar contra o Vasco e dentro do Vasco. A política, infelizmente, há alguns anos afasta pessoas de bem. E nós vamos ficar nessa. Que essa reunião traga bons frutos, que essa reunião traga novidades positivas e propostas inteligentes. Podem não ser aprovadas as propostas levadas, mas elas podem ser modificadas para o bem do Vasco. Para o próximo investidor ter pessoas ao lado capacitadas e não ter que buscar no mercado pessoas que nem conheçam o que é o Vasco. É para pensar, torcedor. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!